Bom dia a todos, estou aqui com Maria Alicia Lima, ela é diretora executiva de Relações Institucionais e de Comunicação do Grupo Carrefour Brasil. Primeiramente, um bom dia, muito obrigado pelo tempo. Bom dia, Vinícius, obrigada pelo convite. Perfeito, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre inclusão e diversidade dentro do ESG, que foi tema da palestra que ela concedeu aqui na Fenaló. E minha primeira pergunta vai ser um pouco introdutória, O ESG vem ganhando muita relevância nos últimos anos, mas ainda é pouco conhecido. Muitos profissionais não sabem exatamente o que é ESG. Então eu gostaria de perguntar, o que é ESG e por que ele vem ganhando tanta relevância ultimamente? Vinícius, o ESG, ele vem de um histórico de um olhar das empresas para o ambiente onde elas estão inseridas, para as comunidades onde elas estão inseridas. Isso não é novo. A gente, na verdade, tem um histórico ali de responsabilidade social. Antigamente se falava nisso nas empresas, Depois isso veio em forma de programas de inclusão, diversidade, e a gente percebia que eram pilares que as empresas trabalhavam, mas isso ainda não estava integrado com uma visão de negócio. A diferença do ESG é que quando a gente fala de meio ambiente, social e governança, a gente passa a integrar esses conceitos nas decisões de negócio. Por isso que as bolsas de valores hoje, quando elas avaliam uma empresa, elas entendem se aquela empresa está tomando as suas decisões olhando o seu entorno ou se ela está olhando apenas o viés do curto prazo, das entregas de resultado, das entregas para o acionista. Hoje a gente percebe que a entrega para o acionista e a entrega para a sociedade, elas não são conflitantes, elas são convergentes. E o ESG é esse olhar mais abrangente, onde os executivos das empresas, toda a população das empresas, precisa estar atento ao impacto que a empresa tem no seu ambiente. Perfeito, até a palestra que você deu aqui tem como título, Inclusão e diversidade não é só uma questão de cota. Eu acho que eu vou puxar esse gancho para perguntar também, realmente não é só colocar a pessoa lá para dentro da empresa e deixar ela lá. A gente tem que desenvolver também uma cultura, Eu acho que é muito disso que você veio tratar. Então, como desenvolver essa cultura de inclusão e diversidade? Como fazer essas pessoas, essa representatividade, não ser meramente formal, mais prática? Ontem eu estava tendo uma conversa super interessante com uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho nessa área, um acadêmico, e ele estava me explicando o seguinte: a diversidade começou nas empresas primeiro com uma postura, há uns 20 anos atrás, de tolerância, depois de aceitação e hoje de valorização. Eu acho que é essa a grande diferença nos dias de hoje, Vinícius. Quando a gente valoriza a diversidade, a gente traz o conceito da inclusão, porque, como você falou, a diversidade não é só trazer pessoas diferentes para dentro da empresa, pessoas com, seja de populações minorizadas, seja com alguma dificuldade de locomoção, enfim, a gente está falando de colocar essas pessoas para dentro, mas possibilitar, através da inclusão, que elas tenham um ambiente de trabalho onde elas possam se desenvolver da melhor maneira. Então, hoje, quando a gente usa essa expressão valorização da diversidade, é porque, no fundo, acho que a tendência atual é a gente entender que todos nós temos alguma diversidade para trazer para a mesa e que todos nós somos responsáveis pela inclusão, pelo esse espírito de inclusão. E eu acho que a grande jogada aí, junto com a ESG, é a gente imaginar que a liderança inclusiva é uma capacidade, uma habilidade, ou como se diz em inglês, um skill, As pessoas estão muito hoje focadas nos soft skills e a liderança inclusiva, ela vai ser um soft skill. Ela vai ser a capacidade que cada pessoa, cada líder da empresa tenha de não só compreender aquele grupo de pessoas que estão na empresa, aquela diversidade que existe na empresa, mas trazer um olhar inclusivo para tudo que a gente faz. Esse olhar ele é muito importante, não só para quem trabalha dentro da empresa, mas para os clientes. No momento que você transforma uma diversidade numa cultura da companhia, você de fato começa a entregar isso também para o seu consumidor final. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa de varejo. Se a gente não respeita a diversidade dentro da empresa, como é que eu vou respeitar nas lojas, onde a gente atende a população? Então, essa tradução da diversidade e inclusão, que era um pilar da empresa, para que isso se torne, na verdade, uma forma de gestão, é a caminhada que a gente está traçando dentro do Carrefour. Sim, até você falou que vai ser uma habilidade necessária no futuro, uma skill aí futura para as grandes empresas. Como você vê esse cenário no futuro? O ESG só tem a ganhar força, essa cultura de inclusão e diversidade só está ganhando força,
E aí eu vou puxar também um ganchinho referente ao local que a gente está, ao evento, que é a Fenaló. Como a tecnologia vai ajudar também nesse processo? Olha, eu acho que são várias lentes que o executivo atual, ou que o profissional atual, o advogado atual vai precisar ter, né, para esse futuro. A primeira lente é entender que a expectativa da sociedade é outra, é diferente. A gente não pode atuar dentro de uma empresa ou dentro de um escritório imaginando que a gente só tem a nossa realidade, né? Então, quando você olha para fora, todo mundo tem uma expectativa de que você se importe, né, com a questão da diversidade, que você se importe com sustentabilidade, que você tenha atenção para esse tipo de movimento social que existe hoje, para que a gente eduque a sociedade, para valorizar isso também. Então, isso vai ser um atributo de todos os escritórios, empresas, e isso está dentro do ESG, né? Acho que essa é a grande bandeira, por isso que o ESG acho que veio para ficar. A gente muda às vezes um pouco o enfoque, o nome, às vezes a gente dá um pouco mais de ênfase, por exemplo, na questão ambiental ou na questão social, mas o ESG, esse conjunto de óticas que a gente precisa ter para liderar um negócio, ele veio para ficar. E aí quando você pergunta sobre a tecnologia, eu sou fã do que a tecnologia pode fazer em qualquer ambiente, né? Empresa, escritório, dentro do direito. E eu acho que a principal transformação para mim é no conhecimento que a tecnologia pode nos dar a partir de dados, né? Então, eu vinha estudando bastante sobre como as decisões baseadas em dados, elas vão trazer muito mais assertividade para qualquer estratégia, seja ela jurídica, seja ela dentro de ESG e dentro de outras frentes. Eu vou te dar até um exemplo. Quando a gente, por exemplo, tem a necessidade de colocar uma ótica de diversidade numa empresa, como é que você vai medir se isso está fazendo uma diferença ou não? A análise de dados, ou Data Analytics hoje, já traz uma série de ferramentas sobre aquela população. Eu tenho, por exemplo, 150 mil funcionários, né? Como é que eu vou avaliar dentro dessa população, sem o uso de dados, se eu estou ou não progredindo com a minha agenda de diversidade? Então, quando eu olho para a Fenaló e penso em todas as empresas que estão aqui e que trabalham os dados na área jurídica, mas na área de gestão de uma forma geral, eu fico super animada de que a gente vai ter mais capacidade de fazer isso. Perfeito, eu gostaria de te agradecer pela entrevista, pelo tempo, muito enriquecedora. E também gostaria de abrir para alguma consideração final que você tenha a fazer, para todo mundo que está assistindo. Bom, pessoal, eu vejo as feiras como a Fenaló cheia de gente jovem, né? Cheia de expositores jovens, de entrevistadores jovens, aqui como Vinícius. E o que me anima também é ver que as pessoas mais experientes, né? Nós velhinhos da outra geração, também estarmos presentes com curiosidade, com generosidade, para a gente realmente abraçar o mundo da tecnologia que chega hoje para ficar. Então, acho que a Fenaló é um grande convite para a gente não ter barreiras contra isso, né? Para a gente não ficar se defendendo contra a tecnologia. É um convite realmente para a gente conhecer. E aí eu queria te agradecer de novo, Vinícius, pelo convite para a própria feira e para a entrevista. Perfeito. Então, vou agradecer mais uma vez a presença e agradecer também a todo mundo que estava assistindo até agora. E até a próxima. Até a próxima.